pessoal, estamos começando mais um programa Resgatando aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, o programa que fala sobre patrimônio histórico em vários âmbitos. Hoje, mais uma vez ao meu lado, Rafael Henrique, idealizador do movimento Resgatando Cidades e Resgatando Poços de Caldas, entre outros movimentos de proteção do patrimônio histórico e preservação da memória, né? Inclusive, convido a você que está nos assistindo a curtirem as páginas do Rafael no Facebook. Está repleta de vídeos, de fotos históricas sobre Poços de Caldas e outras localidades. E também aproveito para convidá-los a curtirem as redes sociais do Jornal da Cidade, Facebook, Instagram e Twitter. O endereço é Jornal da Cidade 1 e no YouTube o nosso endereço é Jornal da Cidade Digital. Você digita no campo de busca lá Jornal da Cidade Digital, vai cair no nosso canal, se inscreva, você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo, tanto do Resgatando quanto do Pautando, que é o nosso programa de bastidores políticos. Hoje, Rafael, a gente tem um assunto aí que está na ordem do dia, né? Então, a gente não vai falar exatamente de um patrimônio histórico, mas é uma coisa que faz parte da nossa história, parte da história, né? Que é o nosso monotrilho aí, o nosso veículo, né, de massa aí, que também vamos dizer assim, que é turístico, né? E ele é um transporte aí que ficou há muitos anos parado, né? E agora a gente tem um assunto aí que talvez seja a possibilidade de ele voltar, né? Exatamente. O monotrilho, agora nesse ano de 2019, ele começou aí a desenrolar na prática a história dele, né, o Rafael? Então. Após uma longa novela que começou lá em 1981, no dia 20 de agosto, né, quando foi assinado o contrato, né? Fala um pouquinho mais pra gente, Rafael, sobre esse contrato. Quando foi feito, né, foi em 20 de agosto de 1981, a Câmara Municipal aprovou, né, e foi sancionado pelo prefeito Ronaldo Junqueira, a Lei 3.119, que, mediante a concorrência pública da exploração de transporte massa por via elevada, com prazo de concessão estabelecido em 50 anos, que seria até 2031, né? Sim. Então, não teria possibilidade de prorrogação. Então, nesse tempo, foi sancionada a lei, que daí, então, deu a permissão, né, de explorar para construir o monotrilho, né? E isso que o Rafael acabou de ler aqui, dessa legislação municipal assinada lá pelos vereadores, né, entre o município e a concessionária, o contrato de concessão do município para a concessionária foi um dos grandes motivos para o monotrilho ter ficado emperrado até hoje. É um contrato que foi assinado entre as partes de forma... um contrato manuscrito, né? Isso. Ou seja, um contrato feito à mão, né? Era um contrato até que, na verdade, pelo que eu li ele, era até bem... não tinha muita segurança para a prefeitura, né? Era segurança jurídica zero, né? Foi um contrato bem simples, né? Por isso que acabou a prefeitura ficando meio que amarrada nisso aí, né? E o Rafael até falou do prazo de 50 anos a partir de 1981, teoricamente seria até 2031, né? Só que esse contrato que a gente está dizendo aqui, ele tinha muita insegurança jurídica. Ele era um contrato de concessão muito superficial, que inclusive permitia uma interpretação dúbia sobre a questão do monotrilho. Num trecho do contrato lá, falava que os 50 anos poderiam ser a partir do momento em que as obras tivessem concluídas. Então gerou-se essa dúvida. De fato, 50 anos a partir de 20 de agosto de 1981 ou 50 anos a partir do momento em que o monotrilho foi inaugurado. Então, tinha ainda por cima essa questão jurídica, né, que ao longo aí dos anos foi discutida aí, algumas ocasiões aí, entre Prefeitura, Ministério Público, a própria Justiça e a concessionária. Então, a gente vê assim que foi um contrato muito mal feito. Então, né? é o que acabou complicando também. E imagina, né, se fosse dizer-se que seria todos esses anos, 50 anos, né, e a partir do momento que ele poderia funcionar devidamente, então ia ter muitos anos. Não, teria muitos anos ainda pela frente. E aí o que acontece, né? A obra, ela começou sendo feita ali, ela foi feita até um certo espaço, né? Que foi até a Urca ali, mais ou menos. E depois foi dando a continuidade com o tempo, né? Que foi feita depois até o terminal.
Tinha uma previsão inicial, né, Rafael, de 30 km, né? O projeto original previa o monotrilho percorrendo 30 km de Poços de Caldas, no final das contas ali acabou se construindo só em torno de 8, né? Então, ele foi feito, na verdade, para atender mais áreas, né? Ele foi feito ali para atender até a Zona Leste, né? Isso. Dando a volta até na cidade, né? Exatamente, assim, esse monotrilho ele foi concebido no projeto original dele para ser um transporte de massa, ou seja, como se fosse um transporte coletivo, na verdade. Só que no decorrer das obras de construção, decidiu-se mudar o caráter do monotrilho, de transporte de massa para transporte turístico. Essa mudança aconteceu na primeira gestão do prefeito Sebastião Navarro Vieira Filho, entre 89 e 92. Então, nesse período aí já se percebeu que não daria, né, para fazer o monotrilho circular como transporte de massa. E aí a gente observa também que o Rafael falou que a questão de se levar o monotrilho para outros pontos da cidade, porque 30 quilômetros é bastante coisa, né? É uma linha muito extensa, né? É só chegar aqui no terminal de linhas urbanas, né, Rafael? Você vê aqui que no finalzinho aqui do terminal, entre a Francisco Salles com a Rio Grande do Sul, por exemplo, você vê que a pilastra termina ali, ou seja, ela teria condições. Ela ia ter continuidade. Ela ia ter continuidade, porque inclusive ele iria até naquele terminalzinho que tem lá, né, perto da Dom Bosco, né? Sim, naquele, exatamente, é o terminal intermunicipal ali, já no início acho que ali é Remígio Preza já, né, naquele trecho ali da avenida. Então você vê que o monotrilho seria estendido pelo menos até ali. Né? Então, assim, naquele período, aquele trecho aqui também do terminal de linhas urbanas, antigamente, ali passava um córrego por ali, não tinha aquela pista ali, você entendeu? Verdade, então, assim, ele passaria por ali, você entendeu? Então, foi inclusive nessa gestão aí do Sebastião Navarro, que eu acabei de citar, que foi feita ali a tubulação subterrânea naquele trecho, né? Encobriram aquele pedaço ali do Ribeirão da Serra, na verdade, né? Acabou fazendo a rua ali, né? E tem casas também. E aí a gente vê que ficou totalmente inviável se passar uma pilastra. Essa parte, falando sobre essa parte do rio, né? Vocês podem ver nessa foto aqui até, que é quando não tinha, né? Que ainda estava o rio, e depois quando foi feito a troca, né? Que fizeram a obra, canalizou, né? Canalizou e cimentou por cima. Cimentou, né? Que a gente tem hoje em dia. A gente olha antigamente nem consegue imaginar que passa o rio ali, né? Eu era criança, eu lembro do rio ainda por ali. Eu lembro que eu passava às vezes ali naquele trecho ali, tinha uma pontezinha, como tem aquela ponte ali em frente ao próprio terminal, ali na esquina, em frente a... Porque o terminal, na verdade, ele está em cima do rio, né? Tá em cima do rio, a gente pode ver ali a quantidade ali, a Francisco Salles ali. E vocês veem assim, que nessa foto aqui mesmo, que vocês podem ver, né, por cima, não tem no terminal, então você vê o rio ali correndo ali. E depois fizeram o terminal por cima dele, que também é uma obra bem questionável, né? Muita gente fala que isso não devia ser feito. Não, na época... Hoje em dia ele está proibido fazer isso, não pode fazer obra sobre o rio, assim, tampar o rio. Na época eu era criança, né? Eu tinha, certo, 10, 12, 13 anos, eu lembro, né, do pessoal criticar muito, já era criticado. Na época da inauguração já foi criticada porque sob a argumentação de que iria estrangular o trânsito. Ou seja, se naquela época já iria estrangular o trânsito, você imagina agora, com 108 mil veículos licenciados em Poços de Caldas. Então, nossa, é muito fácil de perceber essa argumentação. Você chega nos horários de pico, né, Rafael? Ali por volta de 6 horas da tarde, que é quando os ônibus estão realmente saindo ali do terminal para ir para os bairros, então fica inviável se passar por ali. E esse terminal, surpreendentemente, muita gente não sabe disso, ele acabou virando patrimônio histórico agora. Ele foi, né, tombado, não é tombado, mas ele é como inventariado, então faz parte dos patrimônios históricos esse terminal central. Duas obras, inclusive, né, 3 para a gente citar também o terminal intermunicipal, executados aí na administração do Sebastião Navarro, que foram totalmente mal planejadas, né? O próprio terminal de linhas urbanas, a rodoviária, né, que ela está totalmente mal localizada ali, ela deveria estar, por exemplo, ali na rodovia do Contorno, onde foi construído um dos mini terminais, né, daquele projeto do Sistema Amigo do Transporte Coletivo, né, porque ali ela teria saída direta tanto para o estado de Minas, né, quanto para o estado de São Paulo. Então ela está erroneamente instalada ali naquele trecho na frente do estádio municipal, né? E a gente percebe que ela é subutilizada, né?
Porque hoje em dia, o que acontece? Você vai pegar um ônibus para o estado de Minas, por exemplo, você vai embarcar para Belo Horizonte ou para cidades aqui da região, você faz o embarque aqui no mini terminal intermunicipal, ou seja, você não se desloca até lá. Então, os anos mostraram que foi mais um erro de planejamento da administração do Sebastião Navarro. Então, e o terminal ali, né, como ele já é a estação agora do monotrilho, né, tudo aquele ali está tombado. O monotrilho ele não está tombado, ele faz parte ali do terminal. Ele já tombou, ali, né, literalmente. É verdade, porque teve também, ele acabou descarrilhando, né, e foi 19 pessoas que estavam no monotrilho quando estava sendo feito o teste, né. Ele funcionou até 2003, né, foi uma época até depois quando aconteceu aquela da pilastra, que ela acabou caindo parte, né, do trilho ali, na João Pinheiro, né. E aí acabou parando, porque era uma obra de assoreamento que estava sendo feita ali, né? Então ficou depois aquela acusação da empresa, né? Querendo uma indenização, e a prefeitura também acusava que a empresa também fez um negócio não tão bem feito. Né? Esse episódio, como no trilho que o Rafael está citando, aconteceu no ano 2000, né? 2000. O último ano da gestão do ex-prefeito Geraldo Tadeu, quando enfim conseguiram colocar o monotrilho para circular. Mas nas primeiras vezes ali que ele circulou, já ocorreu esse problema, né? E depois, mais uma vez, se suspendeu a circulação do monotrilho. Aconteceu esse episódio em 2003 que o Rafael está citando, que já era na gestão do ex-prefeito Paulo Tadeu. Foi uma intervenção ali naquela parte ali do Ribeirão Poços de Caldas, ali próximo da Mansur Fry, né, Rafael? E aí houve ali uma intervenção no Ribeirão que ficou fragilizada uma das pilastras e acabou caindo. Né? E tá felizmente, até hoje, assim, felizmente não caiu em cima de ninguém. Né? Não machucou ninguém. Não houve vítimas, nada, caiu simplesmente dentro do próprio Ribeirão. Né? Inclusive parece que num acidente que aconteceu, né, de descarrilhou também, acho que não teve ninguém ferido. Não. Foi só o contratempo ali, o pessoal ficou preso ali dentro do vagão, mas não teve. Mas pra você ver, né, o Rafael, tem o desenho animado dos Simpsons, né? O desenho animado dos Simpsons, eles têm a fama, né, de fazer previsões né, de fatos né, que depois aconteceram. Tem vários fatos. Um dos fatos aí que o desenho animado dos Simpsons previu foi o descarrilamento de um monotrilho. Né? A gente pode ver aqui a imagem aqui, o monotrilho lá de Springfield, né? Então, né, o Simpsons, a gente fica até com medo às vezes de assistir, ver que acontecer tais coisas, né? São vários episódios aí que a gente vê dos Simpsons, né, que depois se tornaram, coincidência ou não, se tornaram real, né? Logicamente que é tudo uma coincidência, né, mas não deixa de ser aí os autores têm, né, uma visão, né, do que pode acontecer, né? Exato. E o monotrilho, né, de Poça, ele é importante porque ele foi o primeiro do país, né? Sim. No primeiro monotrilho brasileiro, porque existem outros veículos assim, que é semelhante, mas chama de aeromóvel e alguns outros que tem também na cidade, lá no Rio Grande do Sul e tudo mais, mas são diferentes. Monotrilho mesmo, o primeiro é o de Poços de Caldas. Então ele foi até baseado na Disney, né? Esse monotrilho de Poços, ele segue um pouco a aparência dele, né? Então, por isso ele é importante, né? Ele é o primeiro monotrilho do país. Mas a estrutura dele está tudo comprometida, né? É isso aí. E no próximo bloco a gente vamos falar sobre mais o monotrilho, mas também falar umas sugestões e da situação que vai estar atualmente, né? O que a gente pode talvez reativar ou será que não vai reativar, né? É isso aí, a gente vai fazer uma pequena pausa, a gente volta daqui a pouquinho com Resgatando. A energia que passa nas linhas de transmissão é responsável por transportar milhares de pessoas em todo o país. Elas levam energia a trens, metrôs, ônibus elétricos e semáforos em todo o Brasil. Você já imaginou que uma fogueira acesa próxima à vegetação pode virar um incêndio incontrolável? E isso pode causar a interrupção de energia, paralisando o transporte público. Fique ligado, não seja o causador de um incêndio e caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193. E aí, pra onde você vai depois daqui? Quer uma dica? A gente tem várias. Viaje pelo Brasil e descubra o país que inspira nossos craques. Conheça Inhotim, o maior museu ao ar livre da América Latina. Uma incrível combinação entre exposição de arte contemporânea com jardim botânico. São mais de 500 obras e mais de 100 artistas. É imperdível.
Vá para Diamantina, a apenas 300 quilômetros de Belo Horizonte, um pequeno recanto mineiro que é patrimônio cultural da humanidade pela Unesco e um dos lugares mais visitados do país. Descubra Ouro Preto, a cidade que é um mergulho na história e na arte do Brasil e onde você encontra o melhor da gastronomia local. E logo ali, colado em Ouro Preto, você encontra Mariana, outra joia do barroco mineiro. Curta mais sua viagem, aproveite essa experiência por completo. Espetáculo dentro e fora de campo. Vá além do futebol, viaje pelo Brasil. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital, por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Voltamos com Resgatando, falando dessa vez sobre o monotrilho, né, que aqui em Poços de Caldas está em vias de poder ser reativado. Tem uma empresa alemã que esteve aqui em Poços de Caldas em reunião com o prefeito Sérgio, na quarta-feira, dia 3 de junho. Proresus, né, o nome? É um nome como eu não vou ousar falar um nome para mim não errar. Acho que é isso, é Proresus. São 2 empresas, na verdade. Tuve Henleid, isso. São empresas aí que elas têm financiamento do próprio governo alemão. Então essas empresas vieram aqui em Poços de Caldas a partir do momento que souberam, né, que a prefeitura, o município, né, retomou a concessão e manifestaram interesse, né, em fazer a administração do monotrilho. Mas num primeiro momento, essas empresas alemãs, elas vão fazer um estudo da viabilidade técnica, né, viabilidade financeira do equipamento, para saber se é possível reativar. O estudo vai poder, né, comprovar ali se realmente tem, né, a possibilidade de reativar ou não com esse estudo. Então, somente a partir disso que a gente vai poder ver ali qual que vai ser a posição que vai ser tomada. Uma posição mais concreta a respeito dessa questão do monotrilho, eu acho que só vai acontecer no começo de 2020. Que quando vai se encerrar aí o período desse estudo de viabilidade. E uma questão muito importante do estudo de viabilidade, Rafael, que segundo consta vai ser totalmente custeado pelas empresas alemãs. Então a prefeitura nesse momento não vai gastar nada. Então, isso que é bom, né? Porque sim, a prefeitura mesmo, em crise como está, né, atualmente, é difícil, né, ela fazer alguma coisa. Então, essas formas de privatizações, né, deixar, né, para uma empresa, ela vai ter toda a liberdade, né, de ver todo o cálculo de gasto que vai precisar ser feito e também tudo ali o que vai precisar, né, operar e tudo mais. Então, eu acho que assim que fica melhor, né, mais fácil, né, para a prefeitura fazer dessa forma do que ela tomar diferente. Né? Quando o prefeito Sérgio Azevedo anunciou a retomada da concessão do monotrilho, ele disse que entre as opções estariam a entrega do monotrilho para a iniciativa privada, mais uma vez, né, exemplo que aconteceu aí com a J. Ferreira, ou então a demolição do equipamento. Mas a gente sabe que a demolição do equipamento, apesar de ser defendida aí por parte da população, é um investimento muito caro, né, Rafael, que a prefeitura nesse momento não tem condições de fazer. Então, pode ser que a reativação do monotrilho através aí desse estudo de viabilidade seja a opção mais viável nesse momento, né? Sim, então. Eu acho que pode ser uma opção mais viável, principalmente aí nesse projeto aí da prefeitura de terceirização dos pontos turísticos, né? Através da PPP, parceria público-privada, dos pontos turísticos, né? Apesar do que o monotrilho não estava incluso nesse primeiro momento, não mas tava, depois possivelmente, dependendo do resultado aí desse estudo, vai ser incluído, né? Então, e o Rafael, só para completar, eu queria mostrar aqui na tela para vocês verem o painel do monotrilho, como é que ele se encontra atualmente. A gente pode perceber que é um painel antigo, hein? É muito antigo, evidentemente dos anos 80, a gente percebe que é um painel totalmente analógico, né? Não tem nada de digital. A gente percebe aqui também no canto aqui uma espécie de interfone, né? Um monofone, né? que deve ser usado para se comunicar. Talvez a comunicação, né? Entre as estações. Entre as estações, né? E a gente torce para que alguma coisa seja feita, né, Rafael? Recentemente também aqui em Poços, a gente tem visto aí ações em conjunto da Guarda Municipal e equipes da Secretaria de Promoção Social para tirar andarilhos
que estão usando as estações do monotrilho como abrigo. Então, porque assim, né, o que acontece? Agora ficou como responsabilidade da prefeitura. Antes não era. Qualquer coisa assim, eles nem fazer alguma indicação, alguma coisa assim para a empresa. Mas agora é da prefeitura. Então, eles têm que tomar, né, esse cuidado com as plataformas e tudo mais. Porque muita gente fala que é um abacaxi, né, da prefeitura que ela pegou, mas na verdade o fato de estar com a prefeitura é bom para ela poder tomar essas iniciativas, né, fazer alguma coisa ali e tem que preservar agora as plataformas, né, porque como virou, né, um patrimônio público, né, não pode simplesmente demolir porque são estruturas também muito bem elaboradas, né, a J. Ferreira também, que era do senhor Jorandir, ele foi... Juraci Joel, os irmãos Juraci Joel, o Juraci falecido. Isso, obrigado, João. Então, foi o mesmo que fez o Bondinho também, né? Então, não é assim uma empresa nem nada que foi coisas mal feitas, né? O que acabou acontecendo foi tudo isso que é o problema que aconteceu de acordo com os tempos aí, né? Que a estrutura acabou sendo afetada, né, pelo abandono, né, por causa que não foi usado, né. Tudo que fica assim abandonado fica, né, alvo de alguma vandalismo, às vezes alvo da própria natureza mesmo, que vai tomando o lugar e vai embolorando, vai tudo mais e vai acontecendo. Então vai desgastando com o tempo, né. Então por causa disso o monotrilho ele acabou ficando desse jeito, né. Caiu o pilastro, que a gente falou no bloco anterior. E então são plataformas muito bem feitas também que precisam de ter um cuidado, né? Agora, se for tomar a iniciativa de demolir, aí, né, com os gastos que foi calculado para ver o que vai fazer, né? Daí a gente vai ver o que vai acontecer, né? Se vão preservar pelo menos só as estações, porque o Conderfach falou isso também, né? O Ralph Matavelli mesmo, ele chegou a comentar isso. Que pelo menos talvez ali as plataformas seriam preservadas né? E daí demolisse tudo o restante, porque muita gente, né, quer que acaba demolindo porque acabou enfeiando a cidade, né? Ficou às vezes as pessoas chamam o monotrilho de uma cicatriz no centro, né, de Poços de Caldas. O centro de Poços de Caldas é muito bonito, né? E tem aí esse trilho ali com as pilastras ali, as pessoas às vezes identificam como uma cicatriz. E tem uma questão também que a gente tem que falar, né, o Rafael, em relação ao monotrilho, que ao longo dos anos houve aí algumas tentativas de acordos judiciais, né, entre as partes, né. O mais recente de todos aconteceu em 2016, já na gestão do ex-prefeito Heloísio do Carmo Lourenço, né, em que o Ministério Público tentou intermediar um TAC, termo de ajustamento de conduta, entre o município e a empresa J. Ferreira Limitada, mas não houve acordo, né? A empresa não quis. A empresa naquele momento não aceitou os termos, né? Agora em 2018, final de 2018, houve ali, né, também um pequeno incidente ali com uma das pilastras do monotrilho ali no trecho da Avenida João Pinheiro, né? A empresa fez a restauração. A empresa, como ela tinha na ocasião a concessão, ela fez ali o reparo, inclusive ficou uma cena assim muito estranha, né, Rafael? Eles colocaram um macaco hidráulico, né, para subir a pilastra, porque ela tinha cedido um pouco, né? Eles puseram esse macaco hidráulico para tentar subir a pilastra, né? E depois, diante da repercussão negativa a respeito da intervenção, a repercussão negativa mais é por conta da falta de solução, né, do equipamento, né? Eles cercaram aquela pilastra com um tapume, justamente para não ter aquela visibilidade da estrutura estar sucateada por conta de todos os anos. Também tem uma outra questão interessante do monotrilho, Rafael, que a gente tem que lembrar, que também ao longo dos anos sugeriu-se algumas utilizações para o monotrilho, né? Chegou-se inclusive a sugerir-se que fosse feita ali uma pista elevada de caminhada. Ah, sim. Até o prefeito, né, o Sérgio, ele chegou a comentar que seria uma possibilidade. Uma possibilidade, né? Mas fazer pista caminhada. Mas isso também, se for fazer isso, né? Teria um custo, né? Além do custo, né? Teria que fazer algumas obras também para segurança, né? Porque do jeito que está hoje em dia, não tem como alguém andar lá, vai cair no chão. Exatamente. Então eles teriam que fazer grades em volta, né? De todo o trilho, né? E fazer um caminho também, assim, por cima de concreto, alguma coisa assim, e fazer uma pista realmente legal, né?
Porque interessante né? Só uma pista suspensa, não vai ter nem problema com o carro, porque é um problema que a gente tem também na ciclovia ali da João Pinheiro hoje em dia. Você tá andando de bicicleta ou caminhando mesmo, quando você chega naqueles pontos, né, que o carro vira, às vezes ele vira em cima de você ali, se você não prestar atenção, você pode sofrer um acidente ali até. É verdade. Então, uma pista elevada seria interessante até, né? Não, uma pista elevada poderia ser interessante. Foi uma das sugestões aí apresentada ao longo dos anos. E tem também uma outra questão relacionada ao monotrilho, Rafael, que a gente tem que lembrar também, que o ano passado, quando a Prefeitura Municipal solicitou um empréstimo à Câmara, autorização para fazer um empréstimo na Câmara Municipal para a readequação da Avenida João Pinheiro, a Prefeitura apresentou lá numa audiência pública com os vereadores o projeto de remodelação da Avenida João Pinheiro e nesse projeto não constava o monotrilho. Já não tinha, né? Já foi inclusive questionado na ocasião, né? Na época o secretário de Planejamento, Thiago Cabellanha, estava presente lá, ele foi questionado por um dos vereadores sobre o que seria feito com o monotrilho, né? Porque naquela apresentação ele foi simplesmente ignorado, né? Na época eu lembro que ele tinha falado que como, né, não se sabia o que ia fazer, eles fizeram a maquete sem ele, né? Isso. Mas ele também admitiu que se fosse continuar o monotrilho existindo quando de fato fosse iniciar as obras, né? Aí seriam feitas as adequações para comportar o monotrilho ali, né? Daí seria de acordo. Mas vamos pensar, né? O que a gente pode aí sugerir para o monotrilho, né? O que você acha que realmente tem a chance de reativar ele? Seria viável? Olha, essa empresa, as empresas alemãs aí que a gente está citando aí no caso, segundo consta, elas têm experiência, né, em trabalhar com equipamentos desse tipo, de outros monotrilhos aqui no Brasil, né? Então, inclusive parece que até um monotrilho de São Paulo, de Salvador, né? E parece que essa empresa aí tem experiência, andou já fazendo algumas Será que o monotrilho de São Paulo também teve acidentes lá, descarrilhou, já teve problema lá de caipilás. É um monotrilho novo, moderno, e mesmo assim, né, ele já teve esses problemas aí, por isso que é até preocupante. Mas assim, eu acho que o mais viável financeiramente para o município nesse momento é aguardar a finalização desse estudo de viabilidade para saber o que vai ser feito, porque apesar de ter muita gente defendendo a demolição, como eu falei agora há pouco, o custo é altíssimo, né, Rafael? Então, mas eu acredito, assim, de formas que dá, né, para fazer com o monotrilho ali. Primeiro, assim, se for reativar, como deseja, né, o prefeito aí, porque ele está tentando ver o que pode fazer, né? Não vai ter simplesmente demolir se tiver como reativar, por que demolir, né? Então, pensa assim primeiro. Mas se for fazer isso, ainda assim eu acho que deveria demolir a estrutura, porque eu acho que ela acabou ficando muito comprometida com o tempo. Então ela está meio arriscada, né, de você usar um monotrilho ali numa situação dessa, né? Então se for reativar, talvez teria que construir um novo e aí atender mesmo a outras áreas, sabe? Porque seria talvez ali bom para mobilidade urbana, né? Para a Zona Leste e até o Itamaraty. Não, seria muito interessante. Né? Agora, se for para João Pinheiro, eu acho que devia fazer que nem a estrutura que a gente tem na Alemanha mesmo, né? Já que são os alemães fazendo. Isso. Que é o monotrilho de Ruppertal. Ele foi feito, né? E você vê que a estrutura dele é mais ou menos que nem tem ali na Mansur Frey, que ele fica por cima do Ribeirão. Sim. Então, de formato, ele pode, não vai afetar as calçadas e também, né? Ele passa desse jeito, ele funciona já desde a década de 1800, ele funciona até hoje, ele foi readaptando com o tempo. Sim. É uma estrutura muito segura, só que o monotrilho ele não funciona desse jeito, que é por cima do trilho. Ele funciona, o trilho suspenso, então ele funciona por baixo. Por baixo do trilho. Rafael, só para a gente completar essa informação, que eu vou ler um trechinho da notícia do Jornal da Cidade, que publicou sobre essa questão do monotrilho, a respeito das empresas. Olha só para você ver, Rafael. De acordo com o seu diretor para a América Latina, Marcelo Camelo, a empresa já realizou estudos para os projetos de monotrilho de São Paulo, Salvador e Manaus. No exterior, já desenvolveu projetos para o Oriente Médio, mais especificamente em Dubai, na Europa e também na Ásia, estando presente em mais de 20 projetos pelo mundo. Então, know-how
parece que a empresa tem, né? Sim, então, desse jeito Né? a empresa dá mais credibilidade. Dá mais credibilidade, né? Então, assim, eu acho que o que a gente vai ter que fazer nesse momento é aguardar ali o começo de 2020 para saber qual é a resposta dessa empresa alemã em relação ao monotrilho. Agora, um outro detalhe interessante também para a gente encerrar essa questão do monotrilho é o seguinte: existe também a intenção, né, da própria empresa em integrar mais uma vez o monotrilho ao sistema de transporte coletivo de Poços de Caldas, né? A gente sabe que nesse segundo semestre, se eu não me engano, em torno de outubro ou novembro, vai se encerrar o contrato de concessão do transporte coletivo, né? Então, quando for feito uma nova licitação, possivelmente vai poder se incluir a questão do monotrilho, né? Então daí já pode, né, usar. Que aí para ele como funcionar modalidade. tanto quanto é transporte de massa, quanto transporte turístico, né? No caso ele vai ser transporte turístico, porque ele vai levar a pessoa do embarque aqui no terminal de linhas urbanas aqui no centro de Poços de Caldas, até lá onde tem a rodoviária e o shopping, né? Então, mas existe a possibilidade também de ativar ele indo além. Isso, sim. Dizem que ele pontos, pode ir até o ponto da cascata, Pode, né? sim, que podia sim. entregar até um futuro trem turístico, né? Também. Ele chegar até o ponto da cascata e o pessoal ir nessa Embarca BA ali, e ir para Usar Prata, é possível isso. Possível. Como também falar talvez outros pontos turísticos, né? Talvez lá na Cascata das Antas, né? Ou alguns outros lugares que podia o monotrilho ir, né? Mas só para falar assim, né, sobre a estrutura, na João Pinheiro ali, né, a gente tem muito árvores, né? Sim. Que é uma coisa que a gente defende bastante também, nosso grupo Árvores de Poço, né? E eu acredito assim, né, o monotrilho, ele, como ele já foi nos anos 80, muita crítica houve em relação a isso, né? Que ele destruiu muitas árvores ali, cortaram muitas árvores para ele poder funcionar. Então, imagina assim, né? Colocar o monotrilho hoje em dia, do jeito que tem bastante árvore, como vocês podem ver aí, repleto, né? Tem pontos ali que se for colocar o monotrilho ele vai tirar totalmente. Mas tem uma questão... Então, Não, só para essa questão de árvores que o Rafael está falando, é muito importante também pelo seguinte, ao longo dos tempos, a prefeitura tem feito intervenções periódicas na Avenida João Pinheiro em relação às árvores, porque muitas delas já estão até mortas. Ah, sim, eles né? plantaram até umas novas agora. Houve ali troca e tal, algumas árvores assim, quando as condições climáticas assim estão mais favoráveis, principalmente assim, nesse período de verão, que tem chuvas fortes, né, muito Sim. vento, a gente sempre tem casos de árvores caindo na pista, né, Ah, Rafael? sim. Então, assim, talvez pode ser também uma oportunidade da Aí teria prefeitura que remodelar, né? remodelar, Colocar lá árvores menores. fazer. tudo mais. A gente já falou, tem outro programa aqui do Resgatando sobre a questão do transplante, né, de árvores, né? Às sim. vezes pode ser que seja possível fazer também esse procedimento ali na João Pinheiro. Mas uma sugestão que a gente pode oferecer, né, seria de fazer jardim suspenso, né? Talvez deixar para a estrutura do jeito que está ali mesmo, se realmente não quiser mais se ativar nem nada e for caro para demolir e tudo mais, podia aproveitar e dar continuidade que a natureza já está fazendo e colocando assim, né, árvore, quer dizer, flores, né, que fica suspenso assim, sobre toda a parte do trilho. Como vocês podem ver aqui nessa sugestão, faria um enorme jardim suspenso ali desde o terminal até o outro terminal, né? Então ficaria bonito, agradável, né? Para o pessoal vai vir pela João Pinheiro e ver tudo aqui florido ali. É uma sugestão, né? Uma forma que podia aproveitar o trilho aí. Que existe até alguma cidade que eu já vi isso, né? Monte Sião mesmo, eles colocaram uns portais assim de florido. Quando você passa pela cidade, você vê esses portais assim com os jardins suspensos. É uma ideia, né? Porque se não for isso, a última coisa, se demolir, tirar tudo o monotrilho, né, todos os trilhos mais ali, aí o que faria com o veículo, né? Daí podia colocar ele ali, né, na estação, talvez ele como museu ferroviário, né? Deixar ali exposto ali e aí encerra, né? Daí fica só uma ideia, talvez futuro, se for fazer um novo monotrilho de novo, né? Daí seria uma nova estrutura, um novo veículo. De qualquer forma, se fosse reativado, eu imagino que eles iriam trocar os vagões, né? Não seriam utilizados esses. E esses aí poderiam servir, como o Rafael disse, ali num eventual museu ferroviário, né? Mas só para encerrar, né, é muito importante ver essa questão de mobilidade urbana por causa que a gente viu, né, que tem muito problema de carro, está entupido, né, o centro mesmo está cheio de carro e se não tiver uma outra forma de transporte, cada vez vai aumentar, porque ficar construindo mais avenida, ficar fazendo viadutos e tudo mais assim para outro lado, vai só aumentar mais carros, não diminui. Então precisa de um novo tipo de transporte urbano, né, para poder realmente
resolver essa questão de mobilidade urbana. É isso aí. Só para encerrar o programa, o plano de mobilidade urbana que a Prefeitura apresentou recentemente não constava também nenhuma menção monotrilho. Não tinha, não falava nem monotrilha, nem outras formas nem de outras formas de transporte. Então, assim, é um plano de mobilidade em termos, né, Rafael? Mas isso aí é pauta por uma outra, um outro dia, né, a gente conversar sobre esse assunto aqui no Resgatando. Encerramos a edição de hoje, né, com esse assunto interessante que é o monotrilho, né, sempre muito polêmico, né, e vamos aguardar os próximos passos dessa novela, né, que pelo jeito agora sim se encaminha para o seu verdadeiro final, né, Rafael? Sim, porque tem muita gente que gosta, né, da parte ferroviária também, da cidade aí, das ferrovias, tanto que eu convido todo mundo a entrar também no nosso grupo aí, o Memórias do Ramal de Poços de Caldas, né, que é onde a gente fala bastante sobre o trem. E o monotrilho não também deixa de ser um trem, né? Também fez parte da ferrovia de Poços, né? Então já a gente vai falar mais sobre ele aí. É isso aí. Encerramos o nosso Resgatando de hoje. Semana que vem, quarta-feira, estaremos aqui mais uma vez na página do Jornal da Cidade, 8 da noite. Estaremos lá. Acompanhe. No YouTube também vai ter todos os programas. Quarta a gente está de volta, né, Rafael? Isso. Até lá. Até mais.